Bom, com alegria aqui dou início ao ciclo de webinars aqui voltados para os trabalhos dos professores, dos alunos do mestrado profissional em engenharia de produção, né? Tenho aqui o prazer de estar com o Fábio Nakanishi, que é engenheiro mecânico, ele tem 16 anos de Toyota, hoje é gerente de produção e fez mestrado com a gente no mestrado profissional em engenharia de produção da Unesp. Então, seja muito bem-vindo, Nakanishi. Obrigado, Jorge, obrigado pela oportunidade, né? É uma honra ter participado primeiro do programa de mestrado da Unesp e de ter trabalhado, né, com vocês e ter aprendido bastante nessa trajetória, né? Muito bacana. A Toyota, né, tenho 16 anos de experiência, como você comentou, tenho algumas vivências no exterior, morei no Japão, morei na Argentina, né, pela empresa. Então, isso também me deixou mais animado com esse trabalho, porque, né, compartilhamento de conhecimento através de diferentes culturas é algo que me deixou muito alegre, muito contente de ter aprendido. Muito bacana, Nakanishi. Então, indo nessa linha, se você pudesse falar qual foi o objetivo do seu trabalho, Nakanishi, e que benefícios trouxe para a empresa, ou para você também, seria uma pergunta inicial. Sim, compartilhamento do conhecimento, né, Jorge, é uma coisa que ele é tratado independente da cultura, né, em qualquer país, e numa multinacional que tem né, a origem japonesa, então muitas vezes isso ajuda a gente a entender como que é o direcionamento da empresa e como que a filosofia da empresa dentro da cultura brasileira e a cultura japonesa, né? Então isso que me ajudou bastante do trabalho, de entender um pouco melhor como que funciona o trabalho baseado na cultura japonesa e como funciona o trabalho baseado na cultura japonesa, e esse compartilhamento, né, entre as culturas me ajudou muito, principalmente que eu trabalho com gestão de produção, né, me ajudou muito dentro do ambiente de trabalho. Muito legal. Então, seu trabalho, Nakanishi, foi entender o que ajuda o compartilhamento do conhecimento dentro da Toyota, e no caso aí você comparou dados da Toyota Brasil, colhido com os gestores, né? E com os gestores da Toyota no Japão também, não foi? Sim, foi muito bom, porque a gente fez uma pesquisa muito grande, né? A gente escolheu uma planta da Toyota no Japão, que é a planta de Tahara, né? Uma das maiores plantas de veículos do mundo, né? Então, e dentro do Japão é a maior. Então, a gente fez uma pesquisa com os gestores da planta de Tahara e comparamos com os gestores da planta da Toyota no Brasil. Então, a gente conseguiu visualizar as diferenças de entendimento ou o que a cultura de cada país impacta no trabalho, né? No que poderia ajudar a entender por que no Japão trabalha de uma forma e porque às vezes a gente não consegue introduzir a mesma forma de trabalho aqui no Brasil. Ô, Nakanishi, a gente fez um levantamento com as outras turmas. Hoje nós estamos na 7ª turma. Você foi da turma 5 para 6, né? Você se Sim, engajou sim. ali na turma 5. Foi um processo seletivo distinto lá. E aí eu perguntei para o pessoal o que eles gostariam de saber sobre o trabalho seu, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco do trabalho do Sacho, que o seu foi Brasil-Japão, do Sacho foi Brasil-China. Sim. E eles perguntaram exatamente isso. Qual que é as principais diferenças que você percebeu entre o operário, entre o pessoal no Japão e do pessoal aqui no Brasil dentro da Toyota? Certo. A gente fez o mesmo questionário, né? A gente usou no Brasil e no Japão. Primeiro, né? Uma das dificuldades foi conseguir linkar essa tradução de uma forma correta, né? De entendimento, né? Isso foi um primeiro desafio. Mas o que a gente percebeu de diferença, né? Em termos de compartilhamento de conhecimento, os brasileiros entendem que isso ele aproxima as pessoas. É uma forma de juntar a equipe, de aproximar a gestão com os colaboradores, né? Isso é muito forte aqui no Brasil. Já no Japão, isso é uma coisa normal, faz parte do cotidiano deles. Então, vou te dar um exemplo. Se no Brasil você não compartilha o conhecimento, às vezes as pessoas levam isso para o lado pessoal,
um lado até, talvez usar essa palavra um pouco forte, de má fé, né? Ele não quer compartilhar o conhecimento comigo porque ele quer ter uma vantagem, né? No Japão, isso não. Isso já é uma coisa normal. Então, não é um ponto tão importante para eles se compartilhou, se não compartilhou, se vai ter benefício, se não vai ter benefício. Então, esse é uma das diferenças que eu gostaria de citar. O outro que a gente pergunta, né, é se o compartilhamento do conhecimento dá algum benefício, né, financeiro para o colaborador, né? Então, no Brasil, ele entende que isso, sim, tem um benefício assim, financeiro, mas não só de dinheiro, mas também tipo de plano de carreira, né, de participação de lucros e resultados. Então, isso ele entende que ajuda, né, nesse ponto financeiro, e no Japão já não, né? Que ele compartilha o conhecimento ou ele passa as informações não por dinheiro, porque faz parte da cultura deles, é a cultura do ensinamento, né? De sempre estar aprendendo. Então, esse eu gostaria de citar que são as duas maiores diferenças aí que a gente sentiu e que eu me lembro agora, né? Que Não. me marcou bastante. A gente vai deixar o link da dissertação e também do artigo que você acabou de ser aprovado na Knowledge Management Research and Practice, que é um resumo do trabalho, né? Sim. Aí o pessoal entra no detalhe. Mas eu achava que era legal você falar das variáveis na Kanishi. O resultado era o melhor compartilhamento do conhecimento. Quais eram, o que você analisou? Quais eram as variáveis, os fatores que influenciam esse que vocês estudaram, você e o Sacho? Tá. Os constructors, né, Jorge? Isso, isso. Isso. Então, a gente teve no total, Jorge, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu te ajudo na Kanishi. Fala os que você lembra que eu te ajudo aqui. Então, os constructors que a gente usou foi né, relação recíproca antecipada, né? Perfeito. A recompensa extrínseca antecipada, o senso de autoestima, né? A intenção de compartilhamento de conhecimento, certo? E a relação interpessoal, né? A gente utilizou um artigo chinês, então lá ele comenta de uma orientação Guanxi, que é um termo que ele utiliza isso da relação interpessoal na China, mas, né, para ter o mesmo link entre Brasil e Japão, a gente mudou o nome e colocou como orientação Guanxi. E o Face Saving, né, e o Face Gaming. Essas foram as variáveis que a gente Fatores, né? estudou. Só para esclarecer, é que aí o Guanti, que era próprio do Japão, no Brasil tem o jeitinho brasileiro, que tem um lado negativo e um lado positivo, e no Japão tem o A, que é da harmonia. Aí, na hora de traduzir essa dificuldade que você colocou, nós trouxemos tudo para fatores culturais que influenciam, né? Uma Sim. forma de que não. Porque não é para o brasileiro se parecer com o chinês ou vice-versa, ou com o japonês vice-versa, né? Sim, É só sim. se a cultura influencia e, pelo visto, influenciou, né? A gente percebeu que no questionário, pelos construtos do teu estudo, teve... Bacana. Deixa eu ver aqui. Então, você falou das semelhanças, que foi uma pergunta, né? As diferenças culturais entre os operários, você falou do compartilhamento, o lance da hierarquia, da disciplina, você acha um pouco diferente no Brasil, nos profissionais da Toyota no Japão e nos profissionais da Toyota no Brasil? Sim, isso mostrou também para nós, nos questionários, nas pesquisas que nós fizemos, né, Jorge, que o lance da hierarquia no Japão é muito forte. Isso nós já sabíamos, né? Assim, eu, pelo menos, já sabia, porque já vivo isso lá dentro, né? Então, a cultura japonesa tem muito a força disso, né? De que o superior, né? A força da hierarquia é muito forte, porque o que o superior fala, né? O subordinado, ele respeita, ou ele pelo menos, ele vai tentar realizar o que o superior está pedindo. No Brasil já é um pouco diferente, né? Existe, sim, lógico, dentro de uma empresa a diferença hierárquica, mas tem que ter outras maneiras do superior convencer o subordinado de que ele está certo, não simplesmente
baseado no respeito de conhecimento, né? Então, ele tem que mostrar através de dados, ou ele tem que dar uma recompensa ou até algo a mais ali, né, dentro da empresa para mostrar que ele está correto ou que ele está no direcionamento correto, na forma correta de trabalhar. No Japão, isso já é muito mais definido e muito mais forte a condição hierárquica. Tá. Bom, eu vou dar um depoimento aqui pessoal e depois fazer outras perguntas, que a gente ficou muito dividido na indicação, o conselho do programa, ao ter várias dissertações boas aí para indicar para a ABEPRO, Associação Brasileira de Engenharia de Produção. A gente chegou na sua tinha a da Mariana, que foi uma outra abordagem, na sua e do Sacho, que eram muito semelhantes, né? Como a Toyota, o nome é muito, para quem é da engenharia de produção, né, é muito cativante, né? Foi muito difícil ficar entre um e outro, viu, né, Caniche? Você sabe que por ter participado dos dois trabalhos, junto com a professora Gislaine, inclusive, a gente nem opinou, aí o pessoal lá foi decidindo. Mas os dois seriam trabalhos muito competitivos e ficamos muito felizes do Sacho ganhar o prêmio, mas fica aí sabendo que a triangulação do seu trabalho com o do Sacho foi muito bacana, né, ter esse panorama aí. Não, e eu estou muito contente pelo prêmio do Alessandro Sacho. Ele, né, nós trabalhamos juntos e construímos junto essa pesquisa, né? Apesar de ele estar focado na China e eu estou focado no Japão, né? Foi uma troca de informações muito importante que nós aprendemos aí junto. Então, muito feliz e parabéns pelo prêmio do Alessandro Legal. Sacho. Ô, Nakanishi, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque a gente não é muito comum ver na indústria mestres e doutores, né? Na Embraer, talvez, na Petrobras, mas assim, eu também fui do ramo automotivo um tempo, fui executivo na Ford, né? Como é que foi essa experiência para você, os prós e contras, o que você sentiu de fazer o mestrado aí com a gente na Unesp? Olha, Jorge, primeiro que não é uma coisa assim que você imagina, né? É lógico, você tem que estar sempre aprendendo, mas dentro da Toyota, a Toyota ela tem umas particularidades de usar sua própria forma de trabalhar, sua forma própria né, o sistema Toyota de produção, que é bem difundido aí na literatura. Então, ela tem a própria escola lá dentro, né? Mas isso está mudando um pouco. E a gente está abrindo a cabeça de que é necessário sempre estar evoluindo, não só dentro da Toyota. Então, foi uma oportunidade dentro da empresa, né? A empresa, sim, ela viu essa oportunidade. E dentro da Toyota, né? Não sei se o Jorge sabe disso, a gente tem um processo de seleção lá dentro de que nossos diretores, nossos vice-presidentes, eles entenderam que deveria ser a pessoa certa para esse curso de mestrado, né? Então, como eu e o Sacho trabalhávamos com gestão de pessoas, com produção, então só poderia ser níveis gerenciais, né? Então a gente teve todo o cuidado de selecionar dentro do Toyota para aí sim poder ter a oportunidade de trabalhar nesse projeto. Foi, em termos de positivo, muito bom, né? Eu tive total liberdade dentro da empresa, de acesso a informações. Fizemos um trabalho de pesquisa na PAN do Japão, dentro da Toyota do Japão, que é muito difícil. Então, tivemos o suporte de diretores do Japão, né, que nos ajudaram nessa pesquisa, nos ajudaram nesse trabalho. Coisas que, né, que a gente depois vai conversando dentro da área acadêmica, que não é normal, tá? Então, isso foi muito bom para nós. E trocar informações, né? Ver que não é só dentro da Toyota, né? Que a gente não vive nesse mundo fechado, e abrir um pouco a cabeça que a gente tem que estar mais atento aí, né? Ao que está acontecendo na área acadêmica e outras indústrias. Foi importante trocar informações com né, outra dissertação da Mariana, que é apesar de ser da área automotiva também é uma outra empresa. Então, para isso foi muito positivo. Pontos de dificuldade, lógico que tem, né? Linkar, como se diz assim, conciliar a vida profissional com o mestrado não é fácil, né? O Jorge teve que ter muita paciência aí com nós, Nada, porque Nakanishi. o ritmo é diferente, né? A gente, às vezes, marca um step aí para avançar e acontece outras coisas dentro da empresa que a gente não consegue avançar, mas
faz parte. Isso que foi, apesar de ser um ponto de dificuldade, foi positivo, porque deu para ver que a gente consegue conciliar essas duas coisas e gerenciar o nosso tempo, tá? O Nakanishi, eu aqui eu fiz as perguntas que as que eu tinha, acho que deu um entendimento para as pessoas que vão nos ouvir aí, seja de manhã, de tarde ou de noite, né? Em algum momento sobre o seu trabalho. Ele é público, a universidade é pública, né? Mas também o teu artigo, que foi até um modelo um pouco, o tratamento estatístico no seu foi de correlação, de análise descritiva, né? Que era, mostrou muita coisa bacana. Nós tivemos aí a ajuda do professor do Silvio Popadiuk, do Mackenzie, um estatístico muito forte. Ele fez uma remodelagem por equações estruturais, que é tipo sair uma equação que representa o fenômeno, e comparou o Brasil e o Japão, e os resultados se mantiveram que você colocou aqui. Então, tem a sua dissertação, tem a dissertação do Sacho premiada, tem esse artigo, e nós vamos fazer agora um com o do Sacho, para abrilhantar, fechar esse circuito. Para mim, eu registro aqui nesse fechamento a alegria de ter orientado com você, o Sacho, a Mariana, o Adilson também, que da GE, que trabalhou bastante, foi o precursor aí dessa parte cultural, né? E também falar do livro, né, Nakanishi, que Sim. a gente fez dois capítulos, não, só, com vocês da Toyota, só um capítulo. Foram aquelas entrevistas com o Kikuchi, Sim. foram com o seu diretor, que foram a parte do trabalho estatístico que a professora Gislaine participou mais ativamente. Então, saiu um livro aí, já está em edição final, já está na Amazon, mas da comparação dos aspectos culturais para a gestão do conhecimento. Então, tem o caso da GE, Brasil e China, o caso da Maxion, de rodas, que são fábricas iguais no Brasil e na China, e o caso de vocês na Toyota, trazendo um pouco da China, do trabalho do Sacho aí, mas pelas entrevistas do Kikuchi e aquelas qualitativas que vocês fizeram. Sim. Então, eu me despeço aqui, deixo aí para você umas últimas palavras, Nakanishi, se você julgar necessário, e nós esperamos ter um momento com o Sacho em breve aqui para poder completar aqui o conteúdo que você apresentou, que foi bem legal. Jorge, só queria reforçar que foi muito bom esse capítulo aí do livro, né? Porque o senhor Kikuchi, ele foi gerente de produção aqui no Brasil e ele é gerente de produção na planta da Toyota no Japão agora. Então, ele tem essa visão, né? Do conhecimento de como é tratar a cultura brasileira e como é tratar a cultura japonesa. Isso foi muito legal a entrevista. Então, né? Todos tiveram a oportunidade de ir no livro ali. É uma visão diferente, né? E que não é normal, né? A gente conseguir fazer esse tipo de entrevista aí, tá? Não, das últimas palavras, eu agradeço realmente a oportunidade, Jorge, muito obrigado pelo todo o suporte que você, através da Unesp, nos deram, né? Mestrado profissional é uma coisa que é plausível ou é muito bom para a gente estar trabalhando e a gente está aprendendo com coisas novas e fazer esse link, academia com a indústria, que às vezes, né, não está tão próximo, mas deveria estar mais próximo e para ambos os lados é positivo. Tá ok? Muito obrigado. Nakanishi, as portas estão abertas aqui quando você se animar para o doutorado. Espero que tenhamos outras pessoas aí da Toyota com a gente no mestrado também, né? Vai ter novas turmas aí, em breve aí deve estar divulgando aí para o ano de 2023, né? Nós estamos em 2022, para quem for olhar esse vídeo historicamente, vamos estar aí. Então, despeço aqui, fecho os trabalhos. Obrigado aí, Nakanishi. Manda um abraço para o Sacho, para o pessoal da Toyota e espero a gente manter contato, tá bom? Foi muito bacana mesmo. Muito Abraço. obrigado, Jorge. Parabéns, muito obrigado. Abraço. Tudo de bom pra você.